pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui hoje para indicar um filme muito fofinho, muito bonitinho, chamado Abby. A gente tinha visto esse filme ano passado, talvez, e aí ele não estava tão disponível assim, e agora ele entrou na Netflix, e aí eu fiquei muito feliz, porque agora faz sentido poder indicar ele aqui no programa. É um filme que eu gostei pra caramba, a gente viu de novo agora que entrou na Netflix pra eu poder gravar sobre ele. Esse filme é um filme de 2019, é uma produção brasileira e estadunidense, tem como diretor o Fernando Goldstein Andrade, e no elenco, as duas personagens principais são interpretadas pelo Noah Schnapp, que é o Will, do Stranger Things, e o Seu Jorge. Então, nós temos essa dinâmica de ter ator brasileiro e atores estadunidenses, atores brasileiros, na verdade, porque tem outras pessoas que são brasileiras, e a gente já viu em novela e filmes da Globo e tudo mais. E a dinâmica, né? Qual que é a sinopse do filme? Nós temos a história desse menino, que tem a mãe, uma judia israelense, e aí tem o avô e o tio maternos, a avó já é falecida, e nós temos o pai, que é palestino, mas é ateu, e os seus avós paternos são muçulmanos. E aí a gente acaba encontrando esse menino colocado no meio desse grande conflito geopolítico familiar, porque é um conflito que a gente vê se arrastar no Oriente Médio desde o século XIX, com a questão da ocupação dos judeus na terra da Palestina, né? Que aí depois é criado o Estado de Israel e tudo mais. Só que desde então a gente tem esse conflito de uma disputa política, uma disputa territorial, uma disputa de sobrevivência desses dois povos que estão numa relação dinâmica, e isso é trazido pro filme, né? Isso de várias formas vai ser apresentado no filme como um conflito que passa a ser também familiar. Como a gente espera, né? Essa criança passa por esse monte de problemas e o Abby é visto tanto como uma vítima da construção familiar que ele tem, quanto um problema, porque os seus avós não queriam, os avós condenavam o casamento dos pais. Então, além dos adultos terem casado, eles têm um filho e colocam o filho no meio dessa bagunça. Então, a gente vê ele como vítima dessa situação, mas em vários momentos do filme, os adultos veem ele como um problema a mais dentro dessa dinâmica familiar. E a gente conhece o Abby nas férias de verão. Ele vive no Brooklyn, em Nova York, e aí, como uma forma de distração e de fazer algo que ele gosta muito de cozinhar, ele quer fazer uma jornada de explorar as melhores comidas da vizinhança, e nessas explorações dele é que ele acaba conhecendo o Chico, que é o personagem do Seu Jorge, que é um chefe de cozinha brasileiro que trabalha com fusão de sabores. Então ele vai fazer uma cozinha de misturar elementos de diversas culinárias diferentes para construir coisas novas, o que vai chegar no Abby de uma forma a tentar criar a fusão entre a sua própria família, né? E o que me marcou assistindo esse filme? Primeiro, a questão do nome dele. Por que Abby? Abby é a abreviação do nome dele e é a forma como ele gosta de ser chamado. Mas nós temos ele sendo chamado de 3 formas diferentes. Os seus pais o chamam de Abraham, os seus avós, o seu avô e o tio judeus o chamam de Avraham, e os seus avós muçulmanos o chamam de Ibrahim, né, que é a versão de Abraão para o árabe. Então a gente consegue, é muito legal de ver que esse ponto de convergência entre esses dois lados da família e o pai ateu é no nome de Abraão, que é o patriarca do judaísmo e também é o patriarca do Islã. Muitas pessoas não sabem disso, mas os muçulmanos defendem acreditar no mesmo Deus que os judeus e os cristãos, porque eles acreditam no Deus de Abraão. E a gente, né, dentro da tradição cristã e da tradição judaica, a gente vai olhar daí para Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que são os 3 patriarcas dessas 2 religiões, e os muçulmanos olham para o Deus de Abraão e Ismael, que é o seu primeiro filho, né, que é de onde os muçulmanos acreditam descender. Então a gente já nota nessa questão do nome, onde vamos encontrar um elemento em comum para que esse menino consiga se localizar numa família tão maluca. Eles remetem às religiões, mas eles remetem ao patriarca dessas religiões, né? Que é o ponto de fato de convergência das 3. O ponto mais visível de convergência das 3, né? Embora a gente tenha outros também. E aí ele não gosta, né? Porque mesmo tendo esse nome que é convergente dos 3, cada um o chama
em uma língua diferente, o que faz com que ele também note esse distanciamento da sua família, né? Porque cada um fala num idioma diferente. Além da disputa no nome do Abi, a gente tem, por exemplo, o Parabéns Pra Você. O filme começa com o aniversário dele, e aí Parabéns Pra Você é cantado em 3 línguas diferentes. Nós temos uma disputa de história da alimentação. Então, em um momento, ele tá refletindo sobre essa dinâmica familiar tão difícil. Ele fala da questão do falafel. Qual é a verdadeira origem do falafel? Porque os seus avós judeus falam que é dos judeus, os avós muçulmanos falam que é deles e dos palestinos. Uma das avós fazia com grão de bico, a outra faz com fava. E aí ele fica se perguntando, né, como que eu tenho que fazer se eu for cozinhar um falafel, como que eu faço para chegar, alcançar minha família, agradar a minha família? Então, até na questão da alimentação a gente vai ter esses problemas porque há uma disputa de narrativas de quem criou, uma disputa de história, de pertencimento também na alimentação. E a partir de conhecer o Seu Jorge, ele vai tentar encontrar esse ponto de fusão para que a gente tenha a família vivendo em paz, né? E além disso, uma coisa que tem mais 2 coisas que eu acho interessante. Uma é o ateísmo do pai. O pai é um ateu convicto e que impõe um ateísmo ao filho. Então, o filho tenta viver as 2 religiões, ele tenta fazer o Ramadã com os avós muçulmanos e ele tenta fazer o Shabat da sexta por sábado com o avô judeu. Ele tenta se privar de carne de porco, e daí é fácil porque as 2 religiões não comem, mas o pai fica tentando impor uma vida totalmente laica e ateia pra ele, inclusive desrespeitando as vontades do menino, porque ele fala que os avós desrespeitam a vontade do filho, né, do neto no caso, e ele também faz isso, porque o menino tenta encontrar um ponto em comum com os avós e o pai tenta impedir que isso aconteça. É bem triste esse pedaço, assim, da forma como o pai trata o filho. E outra coisa que é muito legal, a gente tem uma discussão sobre antissemitismo no filme por parte dos avós palestinos, porque eles estão numa noite do Ramadã comendo e tudo mais, e aí eles falam que eles não são antissemitas, porque eles não odiariam a si mesmos. E aí o Abi pergunta, mas antissemitismo é ódio aos judeus, alguma coisa assim, porque é o que ele provavelmente aprendeu na escola, né? E aí os avós explicam que não pode ser essa versão limitante do que é o antissemitismo, olhar para ele apenas como um ódio aos judeus, porque semitas são os povos e as línguas que derivariam de Sem, o filho de Noé. A gente tem mais povos que são semitas, mais línguas que são semitas, entre elas o árabe e o aramaico. Então, judeus e árabes são semitas, né? Os palestinos que falam árabe são semitas. E a gente, de fato, acabou limitando essa visão do que é o antissemitismo a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do Holocausto, ou Shoah, como eu já expliquei em outros programas. Se você não sabe do que eu estou falando, devia ter ouvido os outros da Prateleiras. 48 e 51, 52, se eu não me engano, são os programas que eu explico o que é a Shoah. Mas a gente tem, então, essa dinâmica de expandir o nosso horizonte de algo que já se consolidou, pelo menos no mundo ocidental, como ódio aos judeus, o antissemitismo, quando na verdade os povos semitas, eles compreendem muito mais coisas do que apenas os judeus, então é interessante pensar na terminologia das palavras e por que elas significam o que significam, né? São os povos descendentes de Sem. E por que eu acho que vale a pena ver esse filme? Primeiro, como eu disse, tá fácil, ele está na Netflix agora, então, né, qualquer um que tenha o streaming consegue assistir ele. E eu gostei demais, porque é uma produção brasileira, né, em parte brasileira, que aborda um tema muito complexo e eu acho que faz uma abordagem de maneira muito sensível, muito sutil dos assuntos. Claro, a gente vê o problema, e a gente vê o problema na perspectiva de uma família. Tem, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas envolvidas naquela história familiar. Mas a gente tem, a partir dessa construção simples, uma construção muito boa e sim, uma construção que nos faz ver, nos faz refletir sobre um problema que é muito maior, que é um problema geopolítico, de fato, envolvendo esses 2 grupos. Então, eu gostei pra caramba. O Fernando Andrade é um diretor brasileiro, ele já fez outras coisas, então achei interessante a gente ter essa produção mista, né? Porque se tivesse sido feita no Brasil, passando-se no Brasil, com certeza teria sido
Com certeza não, mas eu acho que teria sido menos impactante do que ver isso acontecendo nos Estados Unidos, que é um país que prega tanto pela liberdade, tanto pela democracia e tudo mais, mas que também tem os seus problemas, né, com imigração, tem os seus problemas com muçulmanos, com israelenses não, porque eles são aliados de Israel, né, mas com os muçulmanos, com os palestinos, então é interessante essa dinâmica mista do filme, né. A trilha sonora é muito boa, tem bastante música brasileira na trilha, ela é bem levinha, assim, ela ajuda a dar a ideia desse filme que trata um assunto profundo, mas que tenta ser leve, que tenta ser, sabe, feliz assim mesmo, meio solar o filme. E é o terceiro motivo, eu acho que a gente tá vivendo um período ainda tão difícil, com tantas coisas ruins, que assistir uma obra curtinha, o filme não tem 1h30, é uma premissa simples, é levinho, é feliz, apesar dos problemas do Abe, é gostoso. E o filme traz muito a ideia da importância da comida na construção de quem nós somos. E esse é um tema que me é caro, assim, particularmente eu gosto demais de pensar a história da alimentação. Existe, né, uma disciplina na história que é a história da alimentação, uma disciplina na faculdade, né, existe um campo na história. E eu já falei disso em outros da prateleira, quando a gente conversou sobre o Chef's Table, quando eu indiquei, junto com o Jonathan, o programa de dinâmica, eu esqueci o nome agora, Family Cooking Showdown, alguma coisa assim, que é um reality show de disputa culinária da Inglaterra. Então, eu gosto muito sempre de fazer essa reflexão sobre como a comida também interfere em quem nós somos, né? A alimentação é parte significativa da nossa história. Então, também é muito legal de ver essa dinâmica de povos que vivem na mesma região e que com certeza dividem os mesmos costumes, mas que se separam por outros problemas, tendo essa disputa de qual alimento pertence a quem e qual é a forma correta de ser feita. E antes de encerrar o programa, eu queria indicar também que você ouça o Telescópio de número 111, que foi discutida a questão Palestina e Israel. Eles tiveram 2 convidados, o Manuel Botelho e o Joab Santos, e é um programa que tá maior do que o Telescópio costuma ser, mas porque realmente é um tema muito complexo, muito delicado e muito significativo, né? Porque nesse ano a gente viu de novo um conflito crescente, agressões em relação um lado ao outro e tudo mais. E se você não faz ideia de por que esses povos estão brigando, se você não faz ideia de como que a gente ainda tem tantos conflitos ali, escute esse Telescópio para você ser introduzido no assunto e por pessoas, né, muito competentes e que são pessoas que a gente confia e tudo mais. Então, a galera do Telescópio sempre fazendo um bom trabalho. E o link estará aqui no post, mas se você procurar como a questão Palestina X, né, de versus Israel ou Telescópio 111, você encontra aí em todos os agregadores de podcast. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Espero mesmo que assistam o filme. É um filme muito bonitinho. O Noah Schnapp, que é o Will do Stranger Things, ele é um ator que talvez... Não sei, não tem que ver ele em outras coisas, mas ele é um ator que faz muito bem pessoas que sofrem, coitadinho. E aí a gente só quer dar um abracinho nele e cuidar dele ao longo do filme também, porque dá muita dó dele, dá muita pena dele na construção da família que ele tem. Mas ele é um ator muito bom, assim, né? Ele é tão novinho, mas ele é um ator bom e ele nos convence. E ele nos cativa nessa história, que é muito gostosa. Então, espero que vocês assistam e a gente se vê no programa do mês que vem. Tchau, tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!